O texto escolhido para o tema, não iremos falar sobre ele, que é ele vem, não é? Ele vem. Apesar de que o texto não se refere à vinda de Jesus para nos buscar. Se refere à vinda de Deus para poder socorrer, para poder operar e também para aplicar juízo. Existem algumas coisas na Bíblia que Deus veio, que Deus resolveu, que Deus quis resolver pessoalmente. Eu lembro que ele diz a Moisés: Moisés, ouvi o clamor do meu povo e desci para livrá-los. Ele mesmo veio resolver. No capítulo 18 de Salmos, o salmista diz assim: eu estava acorrentados por laços de morte, correntes do inferno se apoderou de mim. Então na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu e desceu. Aí a Bíblia diz que Ele desceu também. Então a outra coisa que faz com que Deus, o próprio Deus, se dispõe para resolver é quando há clamor. E esse vem de Deus, ele acontece de várias maneiras. Ele pode acontecer no sentido de humanidade, de cosmos, porque no Pai Nosso diz assim: venha a nós o teu reino. Aquilo é uma oração da humanidade, uma oração que a humanidade faz, e quem faz esta oração é uma oração coletiva no sentido de humanidade, de toda a humanidade. Quando você ora o Pai Nosso, você está orando, pedindo para toda a humanidade. Mas há também o sentido com respeito a Ele vem, há o sentido daquela esperança que a igreja tem, não é? Que Deus, através de Jesus, venha para nos tirar e nos livrar do juízo que essa terra vai passar. Mas há também aquele vem pessoal, né? Aquele que é pessoal, vem para mim. Deus, venha para mim. Mas o texto que eu quero falar, nos poucos minutos que tenho, é sobre o texto de Isaías capítulo 6, que lemos: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Deus é criador de todas as coisas, irmãos, e a criação de Deus é tão grande que o homem jamais pode prescrutar. O homem jamais pode prescrutar a criação de Deus. Os cientistas, depois de pesquisar, eles dizem assim, que isso é infinito. Alcançar o limite de Deus é querer alcançar o infinito. Então a grandeza, a sabedoria e o poder de Deus não tem fim, é infinito. Eu até disse outro dia, e voltando a dizer aqui, só para os irmãos entenderem um pouco, quando se fala em espaço e universo, no ano de 1977, eles colocaram uma sonda no espaço, e com 36 anos depois, isto ela navegando a 160 mil km por hora, que é 15 km por segundo, 36 anos navegando nesta velocidade, ela saiu do sistema solar e alcançou 20 bilhões de quilômetros. É o aparelho humano mais distante da Terra.
é esta sonda, e ela está a 20 bilhões de quilômetros. E aí o cientista diz assim: de lá onde ela está, ela navegou 36 anos, de lá onde ela está para a primeira estrela da frente, ela terá que viajar mais 40 mil anos para alcançar a primeira estrela que está na frente dela. Então, quando você se imaginar demais o universo, ficar imaginando que você está aqui no meio do nada, dá para a gente ficar assim quase maluco. Só não fica porque sabe que a santidade de Deus, ela é que segura tudo. Isso tudo foi projetado. Eu me lembro de uma matéria científica que li, que o cientista disse assim: não tem como um projeto desse não ter um projetista e depois um que domina, que administra tudo. Isso já teria virado caos se fosse criado do nada. Mas a grandeza de Deus ou seja, a santidade de Deus se vê na sua criação. Olha o que a Bíblia diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu falo em santidade, eu vou dizer para você uma coisa: quando eu falo de santidade na criação, eu me refiro à obediência incondicional que toda a criação tem para com Deus. E nessa obediência, ela manifesta a santidade de Deus. É sobre isso que eu quero falar a vocês. Olha, os propósitos de Deus. Por que a criação, na sua obediência e na sua submissão, santifica o Senhor? Porque na obediência da criação, os propósitos de Deus são cumpridos. Os propósitos de Deus só não se cumprem onde há desobediência. Mas quando há obediência, os propósitos de Deus se cumprem. E quando os propósitos de Deus se cumprem, Deus é santificado nessa obediência. Deus é santificado nesta submissão. E é sobre isso que vamos falar. Sobre os propósitos de Deus. Então, Deus é santificado na submissão e na obediência incondicional da natureza. Eu sei que você está perguntando assim: você está falando da natureza como se fosse algo que ouve, que fala. Mas é isso mesmo que eu estou falando. Porque para Deus tudo vive. Deus fala com uma pedra como se falasse com o ser humano, e ela ouve e obedece. Deus fala aos peixes e eles ouvem e obedecem. Deus fala ao vento, Deus fala ao sol. Deus trata a natureza como se elas fossem racional, pudessem ouvir e pudessem decidir sobre obedecer ou não. É assim que Deus trata a natureza. É assim o relacionamento entre Deus e a natureza. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Então veja, os Salmos 19: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora veja, um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a outra noite, sabedoria a outra noite. Preste atenção: não há linguagem nem fala, não se ouve a sua voz. Vocês sabem o que quer dizer isso aqui? Não tenho que discutir quando Deus fala. Não tenho que falar, não tenho que perguntar quando Deus ordena. É assim que a natureza obedece. Não tenho que indagar. Ela simplesmente obedece. E nessa obediência, Deus é santificado.
Olha o que está escrito em Jeremias capítulo 31. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Jeremias capítulo 31, versículo 35. O que é lei fixas? Lei fixas são ordenanças para serem cumpridas, segundo até a segunda ordem. Leis fixas são ordenanças para serem cumpridas até uma segunda ordem. E é assim que a natureza funciona, sob uma lei fixa de Deus, sob uma ordem fixa de Deus. E nada muda até que Deus dê uma segunda ordem. Olha, Gênesis capítulo 8, versículo 22, sobre leis fixas. Olha, Deus disse assim: enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso é lei fixa. Enquanto não houver uma segunda ordem, vai sempre haver sobre a terra a sementeira e a ceifa, o frio e o calor, verão e inverno, dia e noite. Eu sou meio encabulado com essa questão de efeito estufa e de que o calor sobre a terra vai aumentar muito. Eu sou meio encabulado com isso, não acredito muito, porque eu vejo essa lei fixa. E depois estava lendo uma matéria científica, e o cientista dizia assim: olha, essa questão de oscilação de temperatura, há milhões de anos que existe, sempre houve. Quando em quando há muito calor, quando em quando há muito frio, sempre houve. Então eu fico assim, duvidando, principalmente quando eu leio esta mensagem, esta lei fixa de Deus. Enquanto durar a terra, haverá calor, haverá frio. Isso não vai mudar até que Deus dê uma segunda ordem. E nessa obediência, Deus é santificado no calor, Deus é santificado no frio, Deus é santificado na sementeira, Deus é santificado na ceifa, Deus é santificado no verão, Deus é santificado no inverno. Aleluia. Porque na obediência Deus é santificado. Aleluia, Jesus. Não importa o que os homens fazem, não importa o que os homens são, Deus é santo, santo, santo. Ele não muda, porque isso faz parte da sua essência, da sua natureza e do seu atributo. Ainda que a terra se transtorne e os montes vão para o meio dos mares, Deus permanece santo. Ele é santo porque ele não pode mudar. Olha o que está escrito: Deus é santificado, olha, no sol. Olha o que diz Salmo 136, 8. Olha o que está escrito: Deus fez o sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. E é muito, irmãos, quando você olha as leis, as ordenanças fixas de Deus. Eu sempre gosto de ver quando o sol está saindo. Na maior parte do tempo ele sai às 6h20 da manhã, aqui para Palmas. 6h20 da manhã o sol está saindo. E nunca vi ele saindo 7 horas. E alguém perguntando: ele atrasou um pouco hoje, né? Ou ele saindo 6 da manhã e alguém dizendo: ele adiantou hoje, né? O sol está meio adiantado. Ele obedece irrestritamente esta ordenança de Deus. E nessa obediência, Deus é santificado no sol. Oh, glória a Deus. Olha o que diz Eclesiastes 1:5. O sol nasce e o sol se põe, e corre de volta ao seu lugar de onde nasceu. É assim que acontece todos os dias, porque há uma ordem de Deus e eles obedecem. A Bíblia diz ainda em Salmos capítulo 104, versículo 19: o sol conhece o seu ocaso. Ele conhece, ele sabe quando tem que sair e quando tem. Eu sei que isso é uma expressão geográfica, né? Porque na verdade o sol nunca sai e o sol nunca esconde. Esconde aqui para nós, mas ele está aparecendo em outro lugar. Ele nunca sai, ele nunca esconde. Mas para nós aqui
aqui, diz que ele conhece o seu acaso e ele obedece, irmãos. Haveria uma catástrofe universal se o sol desobedecesse esta regra e essa ordenança fixa de Deus. Mas ele não desobedece, e nessa obediência Deus é santificado. Eu sei que você já está pensando assim: eu sei onde quer chegar. Ele quer chegar que se eu obedecer, Deus será santificado na minha vida. É bem aí que eu vou chegar. A lua e as estrelas, olha o que diz Salmo 147:4. Ele conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. E eu vou acrescentar aqui, posso acrescentar com muita propriedade, conhecendo Deus que sirvo e que você serve. E eu posso dizer assim: ele chama todas pelo nome e elas lhe obedecem. As estrelas permanecem como quando foram criadas por Deus. Elas não movem do seu lugar sem que haja uma segunda ordem. Elas permanecem da maneira que Deus criou. E nesta obediência irrestrita e incondicional, Deus é santificado nas estrelas. Ele é santificado nas estrelas. Olha, que diz a Bíblia, Salmo 136, versículo 9: Deus criou a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pode até ver a lua durante o dia, mas sem efeito, porque a ordem de Deus é que o seu efeito, o efeito da lua e das estrelas, fossem durante a noite. Durante o dia você pode até ver estrela. Quem aqui já viu estrela durante o dia? Alguém já viu? Eu já vi estrela durante o dia, dá para ver, se você prestar bastante atenção. Mas a função, o efeito dela não é para o dia, porque ela foi criada por Deus para ter o seu efeito luminoso, tanto as estrelas como a lua, durante a noite. E elas obedecem isto. Quando o sol se esconde, aparece a lua, aparecem as estrelas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nessa obediência irrestrita, Deus é santificado na lua, Deus é santificado nas estrelas. Sempre que você olhar o sol, se puder, sempre que você olhar as estrelas e a lua, lembra-se: Deus é santo nas estrelas, Deus é santo na lua, Deus é santo no universo. Salmo 104, versículo 19: Deus designou a lua para as estações. Olha que maravilha. Quem aqui entende de estações? Quando ela está cheia, ela é o quê? Cheia. Quando ela parte da cheia para começar a diminuir, e vai diminuindo por 7 dias, ela é o quê? Quarto minguante. E ela continua diminuindo mais 7 dias, ela é que fase a nova. Ela fica fininha, ela está na fase da nova. Depois da nova, ela não desaparece, ela começa a aumentar novamente. Qual é aquela fase? Quarto crescente. Depois do quarto crescente, ela continua aumentando até ficar bem redonda. Qual é aquela fase? Ela volta, com 28 dias, ela volta a ser lua cheia novamente. E isso não muda. Isso não muda. Ela nunca, na época de ser crescente, vai ser nova, e na época de ser cheia, vai ser minguante. Nunca, porque há uma ordem restrita de Deus, e ela obedece. Deus é santificado nas fases da lua. Quando você ver a lua cheia, lembre-se: Deus é santo na lua cheia, Deus é santo na lua minguante, Deus é santo na lua nova, e Ele é santo na lua crescente. Em qualquer fase da lua, Deus é santificado nela através da obediência irrestrita que ela tem para com a ordenança fixa de Deus. Deus, olha o que diz Gênesis 1,16: Deus, pois, fez os 2 grandes luminares, o luminário maior para governar o dia e o luminário menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Oh, glória a Deus! Estamos falando sobre o quê? Sobre que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e ele é santificado através das suas obras, através da sua criação.
Olha Mateus capítulo 5, versículo 45, está escrito: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Vamos continuar. Mas Jeremias capítulo 5, versículo 22, deixa eu falar um pouco sobre o mar. Eu disse outro dia, era muito fácil, irmãos, de a terra ser inundada, porque é 70% de água, 30% de terra. Mas isso não acontece. Por que não acontece? Porque há uma lei, uma ordem de Deus. Olha o que diz a Bíblia, Jeremias capítulo 5, 22: porventura não me temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, por limite ao mar. Agora eu quero que você entenda, irmão, quando quer fazer algum limite de fortes ondas, o que é que faz? Chama de dique, né? De pedra, de rocha, coisas de rocha. Mas Deus, para colocar limite no mar, Ele colocou areia. A areia é muito frágil para limitar o mar. Não é, porque há uma ordem de Deus, há uma ordenança de Deus. As ondas vêm orgulhosas, mas se quebram, se acabam na praia, porque ali Deus colocou limite, e o mar obedece incondicionalmente, e nessa obediência Deus é santificado no mar. Oh, olha demais aqui. Por ordenança, não temereis diante de mim, que pus areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará. Ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que brame, não traspassarão, porque as ondas obedecem ao Senhor. Eu lembro que Jesus, o Deus homem, um dia disse: aquieta-te, mar, acalma-te, vento, e o mar obedeceu, e tudo se fez bonança. Há uma ordem de Deus para o mar. Olha Isaías capítulo 40, versículo 12. Quem mediu? Foi Ele, Deus, quem mediu na concha da sua mão as águas do mar. Oh, maravilha! E tomou a medida do céu a palmos. Agora mesmo eu falei de bilhões de quilômetros. Deus mede o universo com a sua mão a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso, e os alteiros com uma balança. Esse é do Deus que falamos. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que tem domínio sobre o mar, tem domínio sobre a grandeza do universo, ele tem domínio sobre o pó da terra, sobre os montes, sobre os alteiros. E nesse domínio ele é santificado em tudo isso. Quando você olhar as montanhas, lembre-se, ela está lá porque tem uma ordem de Deus. Há uma ordenança de Deus, e nessa ordenança Deus é santificado. Sempre que você olhar a natureza, lembre disso, Deus é santificado na natureza e no universo. Olha só, vamos falar sobre o vento. Marcos capítulo 4, versículo 39, já falamos sobre isso aqui. Ele mandou que o vento se aquietasse, ele mandou que o mar se acalmasse. Isso quer dizer que Deus que criou o vento tem domínio sobre o vento. Eu me lembro lá no livro de Apocalipse, está escrito que Deus ordenou que os anjos retessem os 4 ventos. Deus tem domínio sobre o vento, mas Ele usa o vento também para os seus propósitos. E deixa eu falar uma coisa aqui que eu não estou falando. Em toda obediência da natureza é cumprido o propósito de Deus. Quando o mar obedece e o limite que Deus lhe impôs, o propósito de Deus é cumprido. Quando o sol, que conhece o seu acaso, obedece restritamente, o propósito de Deus é cumprido. E nesse cumprimento de propósito, Deus é santificado. Olha o que diz Hebreus 1:7:
quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Jó capítulo 28 e 25. Hebreus 1:7. Quanto aos seus anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos vento e dos seus cedros labaredas de fogo. O vento está no controle de Deus, e esse vento obedece à voz de Deus. A Bíblia diz que Israel precisava atravessar o Mar Vermelho. De repente Moisés ora, Deus diz: diga ao povo que marcha. E Deus soprou um vento toda aquela noite e o mar se abriu. O povo precisava comer carne de codornizes. Deus sopra um vento ocidental e leva as codornizes para o arraial de Israel. Deus tem controle sobre o vento. E a Bíblia diz que o Espírito Santo no dia de Pentecoste veio como um vento veemente e impetuoso. O sopro de Deus veio como um vento. O Espírito Santo de Deus veio como um vento. Deus tem controle sobre o vento e o vento lhe obedece. E nessa obediência o propósito de Deus é cumprido através do vento. E nesse propósito cumprido, Deus é santificado no vento. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas quando acontecem esses vendavais que destrói, que mata muitas pessoas, é propósito de Deus sendo cumprido, irmãos. É Deus avisando a terra por causa dos seus pecados, por causa das suas iniquidades. Olha, a chuva, Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que Deus envie a chuva temporã e a chuva serôdia. A Bíblia diz que uma das punições lá no milênio para os representantes de uma nação que não for a Jerusalém adorar, uma das punições será: naquele país não haverá chuva. Deus vai fechar as torneiras da chuva. Oh, glória a Deus, Deus controla tudo isso. Eu ainda li uma matéria científica sobre os rios voadores, que no espaço tem mais água do que as águas dos rios na terra. Isso está tudo sob o controle de Deus. Deus controla a chuva, só chove onde Ele quer que chove, deixa de chover quando Ele quer que deixe de chover, tem inundação onde Ele quer que tenha inundação, não tem a inundação onde Ele não quer que tenha inundação. A chuva está no controle de Deus e ela obedece, e nessa obediência o propósito de Deus é cumprido, e no propósito de Deus sendo cumprido, Ele é santificado na chuva. Quando você ver a chuva descer, lembre-se: Deus é santo na chuva. Oh, glória a Deus. Vou ler um texto para você, Salmo 148, diz assim: olha, louvai o Senhor desde o céu, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos. Deus é santificado nos anjos. Louvai-o todos os seus exércitos, ainda falando que anjo. Louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus, louvai as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão, leis fixas. Louvai o Senhor desde a terra, vós baleias, oh glória a Deus, vós baleias, Deus é santificado nos animais, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos aldeios, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços, moças, velhos, crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o seu poder do seu povo,
o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai o Senhor. Tudo isso que eu li aqui, Deus é santificado. Eu não disse Deus é santificado nos animais, Ele tem o controle dos animais. A Bíblia diz que os animais, os filhotes de leão, esperam por Ele. Os pássaros não morrem porque são alimentados por Ele. Todos os animais, Deus tem uma responsabilidade muito grande com a natureza que Ele criou, porque todos lhe obedecem. Ele mandou e o corvo levou comida para Elias. Ele ordenou e o grande peixe foi vomitar Jonas na terra. Ele ordenou e os leões invadiram Samaria. Os animais obedecem. Eles têm uma obediência irrestrita, e nessa obediência dos animais, Deus é louvado nos animais. Deus é santo nos animais, porque os animais lhe obedecem. Olha só o que a Bíblia diz: o jumento conhece o seu dono e conhece o seu possuidor. Dois aí, irmãos, olha: dono e possuidor. Quem é o dono? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mar e tudo que neles há. O dono é Deus. E a Bíblia diz: a jumenta conhece o seu dono, os animais conhecem o seu dono, e esses animais são convidados a louvá-lo, apesar de que o louvor pode ser irracional. Por isso os animais louvam. O pássaro canta louvando o Senhor. A baleia canta, que ouve-se a muitos quilômetros. Isso é louvando ao Senhor. Há um cantar da natureza, há uma voz da natureza em louvor a Deus. Embora sendo irracional esse louvor, mas a natureza louva ao Senhor. Por isso Deus é santificado na natureza. Deus não pede só o louvor dos homens. Deus pede mais do que isso, porque os homens não são irracionais. Os seres humanos são racionais, e por isso Deus pede dos seres humanos a adoração, que é o perfeito louvor. Como se adora? Para adorar a Deus, precisa conhecê-lo. Para adorar a Deus, precisa chegar a Ele. Para adorar a Deus, precisa conhecer as suas leis, os seus mandamentos. Para adorar a Deus, precisa se fazer com disponibilidade e em espírito e em verdade. Está disposto a adorar a Deus? Adorar a Deus não é de qualquer maneira. Para adorar a Deus tem que ser racionalmente. Caminhando para o final. Eu acho que assim foi bem rápido, mas deu para você perceber que Deus é santificado em toda a sua criação. Ele é santificado nos anjos. Os anjos vivem cantando: santo, santo, santo. Ele é santificado nos animais, nas águas do mar, no vento, na chuva, nas estrelas, no sol, na lua, nas árvores, nas florestas. A Bíblia diz: louvai os cedros do campo, grama verdejante, árvores do bosque, louvai o Senhor. Ele é santificado em toda a natureza. Mas onde Deus queria ser santificado, às vezes Ele não é, que é no corpo de um ser humano. Deus é santificado na submissão da sua criação, exceto na coroa da criação, que é o homem. Porque o homem conseguiu ser rebelde e desobediente. O homem consegue ter o coração corrupto, enganoso e perverso. E nessa desobediência ele deixa de santificar a Deus da sua vida. Mas quando o homem, através de Jesus, resolve obedecer a Deus, depois de ser justificado, depois de ser santificado, depois de ser comprado, salvo, depois de receber a adoção de filho, através de Jesus, ele começa a obedecer a Deus. Então ele se torna a casa de Deus. Então Deus começa a agir através da vida dele. Quando você fala em Deus, irmãos, quando você abençoa alguém, através da bênção de Deus,
Deus está sendo santificado no seu corpo. Quando você deixa o Espírito Santo colocar em evidência os dons na sua vida, você está santificando Deus na sua vida. Eu quero ler um versículo para você aqui. Olha, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Você pode santificar a Deus ou não no que você fala. Você pode santificar a Deus ou não no que você pensa. Você pode santificar a Deus ou não nas suas ações e nas suas obras. Você pode santificar a Deus ou não por onde anda. Você pode santificar a Deus ou não na vida que vive. E a proposta de Deus é esta: santificai ao Senhor nos vossos corações. Porque quando você santifica a Deus no seu corpo, você cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Você cumpre o propósito de Deus para o seu coração. Mas se você viver em desobediência, você não vai santificar a Deus. E se você não santifica a Deus, o propósito dele não é cumprido na sua vida. E Deus quer cumprir o propósito dele através de você. Você não nasceu por mero acaso. Você não nasceu para nada nessa terra. Quando você estava no ventre, Deus olhou para você. A Bíblia diz que não tinha nem um dia de vida, mas Deus escreveu todos os dias que você haveria de viver. Escreveu no livro, tem um propósito escrito para você. E será que é esse que você está vivendo? O propósito de Deus só pode ser cumprido quando obedecemos os seus mandamentos. E só podemos obedecer os mandamentos de Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus, a revelação de Deus para nós. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço é se você quer vir para Jesus, aceitá-lo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, para que Ele seja santificado no seu corpo, e para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Oh, glória a Deus. E se você quer isto para você, como a natureza santifica a Deus, você quer santificar a Deus através da sua vida, através da sua família, do que você é, do que você possui, você precisa vir a Deus. Você precisa vir a Jesus. Só nele e através dele, Jesus Cristo, é que possamos agradar a Deus. Porque Ele é o autor e consumador da fé. Sem fé não podemos agradar a Deus. Eu te chamo para vir ao Senhor. Eu te convido para vir a Jesus. Venha, Jesus, vem aqui à frente. Queremos orar por você. Queremos orar por tua vida. Eu aguardo, o Espírito Santo te espera um pouco. E eu continuo dizendo: venha, Jesus. Deixa Ele te achar. A ovelha estava perdida, o pastor só encontrou porque ela gemia. Ele seguiu o gemido. Jesus segue o gemido da sua alma hoje. Ele está ouvindo o gemido da sua alma. Talvez no seu corpo você não sente o gemido, mas inconscientemente você está gemendo por Deus. Saudade de Deus, desejo de Deus. Há um vácuo na sua alma que só Deus pode preencher. E por isso eu te convido: venha Jesus entregar teu coração hoje, agora. Levante do seu lugar e venha aceitar Jesus como teu Salvador. Você não pode agradar a Deus se não for através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Eu quero orar com a igreja. Vamos orar juntos?
Mas para orar eu vou lançar uma pergunta no seu coração. A pergunta é esta: tens vivido em obediência? Tens santificado ao Senhor na sua vida? Moisés subiu ao monte. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Deus sendo revelado na vida de Moisés, santificado na vida de Moisés. Apedrejava, antes de apedrejar Estevão, olhava para ele e via o seu rosto como o rosto de um anjo. Deus santificado na vida de Estevão. Pedro passava até a sua sombra, curava os enfermos. Deus santificado na vida de Pedro. Deus quer ser santificado no seu corpo, na sua vida. Senhor Deus, eu apresento a Ti os Teus filhos e as Tuas filhas. Eu apresento a Ti os Teus servos, as Tuas ovelhas, o Teu rebanho. Pai Celestial, assim como a natureza te santifica, o Senhor espera também que a Tua igreja te santifique, ó Deus. Que o Senhor seja santificado através da igreja que o Senhor comprou através do sangue de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a ser obedientes, porque a santificação se revela na obediência. Ajuda-nos, Senhor, como ovelhas do Senhor, como rebanhos do Senhor, sermos obedientes à Tua palavra, para que a santidade do Senhor esteja em nossa vida. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Oh, glória a Deus. Quero ouvir uma coisa inusitada? O Espírito Santo está neste lugar. Glória a Deus. Olha, irmãos, vou dar uma coisa para vocês. Cadê a irmã Selma? A Selma, ok, né? Ok. Então é o seguinte: que domingo é a primeira escola dominical de agosto, e que no julho a escola dominical foi na quinta, né? Vai deixar os irmãos liberados para o final de semana. Então recomeça, no próximo domingo recomeça a escola dominical no seu devido lugar, domingo, 8h30 da manhã. E por isso vai ser servido o café da manhã, às 8, irmã Célia? Às 8 horas será servido o café da manhã. Eu não estou te convidando, irmão, estou te convocando para a escola dominical domingo. O que eu vou falar não é ameaça, estou falando pelo Espírito. O seu domingo próximo, sem a escola dominical, não será um domingo de bênção. Estou dizendo pelo Espírito. E eu não estou te convidando, eu estou te convocando. Domingo não é dia de trabalhar, domingo é dia do Senhor. Domingo não é dia de você fazer nada que não seja para o Senhor. É dia do Senhor. Eu te espero, eu estou te convocando você para domingo na escola dominical. Aí venha mais cedo, vamos confraternizar tomando o café da manhã. Eu estou fazendo esse convite como pastor e em nome da superintendente da escola dominical. Glória a Deus. Terça culto de oração, quarta ensaio com as Helena da Fé, quinta culto.